E aí, pessoas do Brasil e do mundo, bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. Já quero começar esse vídeo pedindo pra você, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e bora pra mais uma construção. Então, para esse vídeo eu comecei estudando um pouco o terreno do nosso mapa, porque a minha ideia hoje é expandir um pouco a cidade para o lado do interior. Então eu estou pensando em fazer algo nesse mapa, nessa zona que é um pouco mais plana, não tem muitas zonas planas no nosso mapa. E eu comecei verificando quais são as indústrias que têm necessidade de produção maior na cidade, pelo mapa de finanças aqui do jogo. E aí a ideia é fazer um interior, então criar zonas de fazendas e também eu vou pensar se eu faço alguma cidade no meio do caminho, alguma cidade pequena, uma cidade com uma vibe mais remota, uma cidade pequenininha de interior, mais pacata. Eu acho que é uma coisa legal da gente fazer e desenvolver também para expandir os horizontes da cidade e não ficar construindo só em um mesmo local. E também criar uma variedade de usos, de tipos diferentes de espaços. Eu acho que a graça do jogo é muito essa. Bom, eu estou basicamente aqui tirando um pouco da floresta que tem, que é uma floresta muito densa em todo o mapa. Eu estou tirando um pouco dessas árvores para ter um pouco mais de espaço para planejar e pensar essa área de interior, essas fazendas. E dessa forma fica um pouco mais fácil de planejar as coisas. E acho até que quando eu pensei em fazer essa zona, ou expandir para cá, eu estava pensando um pouco em um planejamento. Eu acho que até faz sentido utilizar essa intersecção que a gente fez alguns episódios atrás e usar ela para fazer essa expansão dessas rodovias que vêm e conectam para essas fazendas e essas eventuais cidades que a gente pode fazer nessa área. Então acho que assim faz sentido. A minha dúvida era se essa rodovia era um pouco grande demais, e talvez até seja. Eu queria que fosse algo mais simples, mas eu acabei trabalhando com essa mesma. E depois eu fiz aí já uma expansão para fazer uma cidade na beira do mar. É uma cidade bem estilo cidade antiga mesmo. A gente tem alguns exemplos no Brasil de cidades antigas, assim como Laguna, que ainda tem algumas construções antigas que são de um pequeno porte. Mas nesse meu caso aqui é mesmo uma vilazinha, uma coisa muito pequena. Aquelas vilas que são baseadas em uma indústria única, sabe? Quando é aquela cidadezinha dependente de indústrias de madeira ou algo do tipo. Então a minha ideia é que seja mesmo isso, uma coisa assim muito remota.
Aqui, pessoal, basicamente o que eu fiz então foi essa vila que eu falei, que acho que acho que ficou razoável. Também fiz essas casas, essas mansões na beira do lago, na beira do mar, na verdade é uma entrada de mar, né? E por último, para fechar essa área, eu também vou fazer aqui uma tentativa de fazer tipo um camping ou algo parecido com um camping, já que, não sei, para ser uma zona propícia a isso, para ser o tipo de lugar que as pessoas vão no verão para acampar e ficar tomando banho de mar e acampando, ficar por vários dias. Então, a minha ideia foi tentar criar essa vibe para esse espaço. Bom, a zona da cidade foi basicamente isso. Agora eu vou começar a fazer um pouco mais essa zona aqui em cima, perto da rodovia, e começar a pensar em zonas de agricultura e tentar fazer uma coisa um pouco mais rural mesmo, mais de fazenda mesmo. Então, lembra quando eu falei no começo do vídeo sobre cidade que é dependente de indústria, uma indústria específica como uma indústria de madeira, por exemplo? Então, a minha ideia a partir disso foi criar aí uma área de reflorestamento, que é uma coisa que é muito comum, não só no Brasil, mas também na Europa, Estados Unidos, que são basicamente fazendas onde são plantadas árvores, são plantadas em um ambiente controlado, e são árvores de reflorestamento. Então, a minha ideia é fazer um espaço assim muito pequeno de arborização controlada e também criar um mini depósito, criar uma mini empresa para fazer com que tenha essa vibe, tenha as madeiras, tenha o depósito e tentar criar e passar um pouco essa ideia de que é um espaço que tem uma indústria forte em madeiras e coisas parecidas em reflorestamento.
Bom, nessa zona aqui eu pensei em fazer mais uma cidade assim, também muito pequena, com poucas quadras, uma rua só de comércios, depois aquelas ruas laterais com só casas, talvez algum tipo de hotel, estacionamentos, uma coisa mais assim, cidades pequenas americanas de filmes de Hollywood, sabem o que eu quero dizer? Então a ideia foi essa, e aí eu parti para essas tentativas, fiz alguns testes de rua e alguns testes também de edifícios, para tentar chegar em uma vibe que eu achei que seria a vibe que eu tava imaginando. E eu acho que o resultado ficou bom, acho que passou uma ideia de ser uma cidade mesmo pacata de filme americano. Eu também acabei fazendo essas cidades e não defini nomes para elas. Eu também já perdi um pouco da minha criatividade, eu acho, pro nome dos locais. Então, se alguém aí tiver alguma ideia para nome dessa cidade, tanto essa cidade como a outra que a gente fez antes, por favor, fiquem à vontade, mandem e eu posso renomear elas no futuro. Bom, pessoal, para esse episódio vai ser basicamente isso. Eu vou fazer ainda alguns cinematics, alguns vídeos, e só para mostrar um pouco de como ficou, do resultado final. E acho que tá bom pra gente começar a expandir um pouco a zona de interior. E já tá com uma vibe assim mais pacata, mais afastada da cidade, que é exatamente o que eu queria passar para esses espaços. Então, acho que vai ser isso por hoje. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever, de dar um like. E valeu!